você está assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de comentar, deixar sua inscrição e tamo juntão. Muito obrigado aí pela moral. Hoje nós vamos começar a análise do volume 3 de One Piece. E o volume 3 é muito importante. Vamos falar de balão por balão? Sim! E o Brasil hoje, quanto no placar? Não sei. Não tendo raiva, tá bom. Porque, na dúvida, a gente vai sentar no peru ou a gente vai engolir o peru? Não sei, mas eu espero que a gente vença. De qualquer forma, o volume 3 de One Piece compreende os capítulos de 18 a 26. Mas antes, vamos começar. Chega de palhaçada. Daiju Hachiwa, ou capítulo 18. Kaizoku Douke no Bagi, ou o pirata. Bug, o palhaço. Douke significa palhaço. Algumas pessoas ou traduções do passado botaram Pierrot, botaram qualquer coisa diferente disso, é palhaço. Ok? E senhores, de onde vieram os palhaços? De onde vieram os palhaços? Eu mostro. Clown. First usage of the term. A palavra palhaço foi primeiramente registrada em 1560, ou seja, na época das grandes navegações. Basicamente 60 anos depois que o nosso paizinho de bosta foi descoberto. Não tô cagando no Brasil, essa é uma maneira de dizer. Numa forma genérica, rústica, boor, peasant, a origem da palavra é incerta. Talvez da palavra escandinava, cognac with clumsy, ou seja, descuidado, desleixado, ok? Então percebam que esta palavra foi utilizada na época das grandes navegações porque era um termo nórdico ou escandinavo, e o arco que nós estamos agora tem referências, obviamente, nórdicas e escandinavas. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. O termo palhaço obviamente vem de quem faz palhaçadas. Só que no passado, as palhaçadas eram feitas de uma forma que as pessoas não soubessem quem eram as pessoas que estavam fazendo essas palhaçadas. Porque, basicamente, de dias as pessoas trabalhavam, né, como palhaços e tudo mais, e de noite elas tinham uma outra vida completamente dissociada do que elas faziam durante o dia. E é exatamente isto que nós temos com Bug. O homem que apenas cai para cima. Essa palavra foi usada na época da Era Heian, talvez. Atualmente ela também é usada para descrever um certo mangá de feiticeiros. Mas tudo bem. Enfim, na capa nós temos um Lemuri, como muito bem dito lá pelo personagem, e a Nami o ensinando a fazer um mapa do mundo, que obviamente é o sonho dela. No entanto, ela ainda não havia revelado isto. Não é mesmo? Vamos começar. Continuando de onde a gente parou há muito tempo atrás, eu espero que vocês não tenham se esquecido, acabamos as lutas do Moji, do Kabage, do Prefeito e do Zoro, que havia sido machucado pela facada que o Bug deu nele. Porque antes ele havia cortado o Bug e achava que tinha vencido o Bug, mas o Bug tem a Bara Bara no Mi, uma das Akumas no Mi mais poderosas de One Piece. Não se enganem. Ela é. Sim. Enfim, o Bug começa o capítulo falando Akagami-te, ou seja, você disse, esse te, toda vez que vocês virem isto daqui em japonês, significa que é uma fala de outra pessoa, ou que ele está repetindo algo que já foi dito, ok? Então, exatamente o que o Luffy está falando, porque no capítulo passado o Bug falou, esse chapéu me lembra o do Ruivo, Akagami. Aka é vermelho e Gami significa cabelo. Só que cabelo ou pelo é diferente de Deus. Eles se escrevem da mesma forma quando a gente romaniza Kami. Só que os kanjis são obviamente diferentes. Como eu já expliquei, quando o kanji anterior ele é terminado em uma vogal, ou um monossílabo terminado em vogal, como é esse caso aqui, AK.
Quando você vai fazer a junção das palavras, você não fala akakami, porque fica estranho. Você não repete o kk. Você fala akagami. Entenderam? É por isso que no arco que a gente está atualmente, eles também falam mimigami ou harigami e não com K, com G. Tudo bem? Vocês podem ver que isso aqui é um G e não um K. Beleza? Aí depois o Luffy fala Shanks no Kotoka, ou seja, tá falando do Shanks ou o Shanks. Shiteru no Kaomai, você conhece ele? Ruivo? Ruivo? Akagami significa ruivo, porque aqui eles estão falando do Shanks. Tudo bem? Perfeito. Aí o Luffy fala, Nanda. Ficou interessado, né? Shiteru ga dou está. E daí se eu souber? E daí se eu conhecer? Ima dokoniru, onde vocês conheceram? E aí o Bug fala, dokoni, sana. Fala, onde foi? Não sei. E aí, né, ele fica fazendo essa cara dele de misterioso, porque é exatamente o que o Bug é misterioso. Nós não sabemos a verdadeira identidade do Bug. Nós não sabemos. O Bug é o único Chichibukai, o único, cujas origens nós não sabemos. Nós não sabemos nada sobre ele. Absolutamente nada. A única coisa que nós sabemos dele é... Deixa eu só terminar esse balão. Ele fala assim... Nani tenda omae? Bakaka? Aí o Luffy tá zoando ele, chamando ele de idiota. Falando assim, do que você tá falando, você é idiota? Porque o Bug tá fazendo gracinha com ele. Aí o Bug fala... Bakatawa burei da nakura. Fala assim, quem você tá chamando de idiota, porra? Ô Korá. Beleza? Então vamos lá. Como eu já expliquei, o Bug é o único Chichibukai, ou ex-Chichibukai no caso, que nós não sabemos a origem. Quer ver? Bug, One Piece, Wikia. Isso é muito importante. Prestem atenção. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. O Bug teve a sua origem revelada, onde exatamente? Num Vivre Card, tá? No 46 para ser mais exato. E a origem dele é a Grand Line. Só que isso não diz muita coisa pra gente. Aqui, ó, Grand Line. Por quê? Porque Oda Sensei tem um péssimo hábito de quando vai fazer certas revelações nos Vivre Cards, ele não diz exatamente em qual dos mares alguns personagens nasceram. Por exemplo, nós sabemos que o Luffy nasceu no East Blue. Nós sabemos que o Shanks nasceu no West Blue. Por quê? Porque eles são completamente opostos. O Shanks e o Luffy. O Luffy nasceu no East Blue, o Shanks nasceu no West Blue. E o que fica no West Blue? God Valley. Certo? Só que o Bug não nasceu no West Blue, ele nasceu na Grand Line. Como isso é possível? E por que isso é importante? Porque o Bug tem, depois do time skip, ou agora, 37 anos, depois do time skip, 39. O Shanks tem exatamente a mesma idade. A mesma idade. Ele é só alguns meses mais jovem. Por quê? Porque o Shanks é do dia 9 de março, e como aqui, ó, ele tem 39 anos, tá? E o Bug é do dia 8 de agosto, e ele também tem 39 anos. Só que, se eles têm a mesma idade e os dois foram recolhidos pelo Roger, basicamente no mesmo ano, ou seja, após o incidente de God Valley, após, no caso do Shanks. Isto significa que é por isso que eu digo que você não presta atenção. Incidente de God Valley, para ficar bem claro, foi há 38 anos atrás. Se ele foi há 38 anos atrás, foi um ano depois do nascimento tanto do Shanks quanto do Bug. Já que eles têm 39, eles são mais velhos do que o incidente em si. Ok? Só que o Shanks nasceu antes. E ele foi descoberto, ou pegado, ou achado pelo Roger
quando ainda era um bebê, em God Valley, onde ele encontrou o bug. Onde? Ele encontrou o bug antes de God Valley ou ele encontrou o bug depois de God Valley? Nós não sabemos. Não sabemos, mas é importante. E tem uma fala do Roger que é muito importante. Muito, eu já mostrei para ela algumas vezes. Qual é o capítulo? Obrigado, Bacon. Qual é o capítulo, se alguém souber aí me diga o número, em que o Roger e os Rocks se confrontam em God Valley? Eu acho que é o 1072, alguma coisa do tipo, mas eu não tenho certeza. Se alguém souber, me diga por favor, tá? É exatamente o capítulo em que aparece o Roger pulando da direita para a esquerda. Calma, a gente vai chegar lá. Não apresse os bois, Luiu. Vocês precisam entender a lógica, porque nós não temos informações concretas, consolidadas, tá? Nós não temos. Eu não sei onde está isto, peraí. Eu vou procurar aqui, ó. Qual capítulo? Roger... Eu acho que é o 1096, perfeito. Se você acha que é o 1096, eu vou confiar em você. Capítulo 1096. Aqui está. Roberto, você tem todos aí? Tem. Os que você traduziu? Tem. Isso, é o capítulo 1096. Muito bem, é exatamente este. E esta é a fala que eu quero mostrar para vocês. Vocês não estão vendo ainda, calma. Sim, não faz muito tempo, foi um dia desses. E esta fala é muito importante. Muito importante. Vamos lá. Capítulo 1096. São os piratas do Roger. Por que eu traduzi piratas do Roger? Porque o nome é Roger Kaizokudan. É diferente de Mugiwara no Itimi. Quando tem Mugiwara no Itimi, a gente traduz bando do chapéu de palha. Quando tem qualquer coisa Kaizokudan, a gente chama piratas de alguma coisa. Ok? Beleza. A fala que nos interessa é esta fala aqui. A fala do Roger. Ele fala, já faz um ano. Como acham que eu me senti? O que aconteceu um ano antes do incidente de God Valley? Exatamente um ano, porque é o que o Roger está falando. Um ano antes do incidente de God Valley, aconteceu... Cadê? Não. Aqui. 37 anos atrás, é isso? Ou é 39 anos atrás? Não, é isso mesmo. Onde está? Aqui. Um ano antes do incidente de God Valley, foi obviamente 39 anos atrás, já que o incidente de God Valley aconteceu há 38. Depois que Kozuki Oden derrota Shiradoji em Kuri e Honda de Ruffians to be workers to make... Enfim, os Ruffiões entram junto dele, blá blá blá. Saien begins working at Mads. Saien é o Queen, ele começa a trabalhar na Mads. E, mais importante do que qualquer outra coisa, Gold Roger e seu bando se tornam os primeiros a chegar na ilha Lodestar, a ilha no fim do log pose. Olha o que está escrito aqui. Eles foram os primeiros, mas eles não foram os únicos. Isto significa que outro bando chegou em Lodestar. Qual outro bando? O bando do Rocks. E é por isso que o Roger fala, já faz um ano, como acham que eu me senti? Porque eles se enfrentaram em Lodestar. E senhores, Lodestar não tem esse nome por acaso. Lodestar. One Piece Wikia. A ilha no final do log pose. Star significa estrela. E qual é um dos apelidos do Bug? O palhaço estrela. Seria Roadstar? Pode ser Roadstar também. A pronúncia é a mesma do nome do Road, entendeu? Rodo. Sim.
É a mesma. Só que tem um segredo no nome da ilha Roadstar, que você só consegue pegar se você souber japonês. Isso aqui a gente chama de furigana, tá? Os furiganás indicam a leitura dos kanjis. A leitura pode ter tudo a ver com significado ou não. Nesse caso não tem nada a ver. Mas percebam que os furiganás estão apenas em cima desses 3 kanjis, não está em cima desse. O que significa que nós não temos uma leitura diferente para este kanji. E este kanji se lê to, ou ilha. E se a gente pegar o Roadstar e colocar um to, eu vou mostrar para vocês o que acontece usando o Google Tradutor. Roberto, você está usando o Google Tradutor, é mais fácil para digitar em japonês. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Não tem nem japonês aqui, ó. Porque eu nem uso muito. Então a gente vai digitar Peraí, tem que ativar aqui o negócio. Rodo, que é o que está escrito lá. Star, que é estrela, como vocês podem ver aqui. E To, que é literalmente o kanji de ilha. Mas a gente quer o katakana To. Então, Rodo Start, início de carga tá ruim, é Road Start. Ou o começo da rota. O começo. Mas, Roberto, isso não faz sentido. Porque Lodestar não é a primeira ilha. É a última. Como é possível? Como isso é possível? Aí é que está. Aí é que está. E se a primeira ilha, na verdade, era a última? E a última ilha, na verdade, é a primeira. E quando eu digo a primeira e a última da Grand Line. Qual é a primeira ilha da Grand Line? Loguetown. Não é? A ilha do começo e do fim. E por que ela é chamada da ilha do começo e do fim? Tem 2 motivos. O primeiro foi porque o começo da jornada do Rei dos Piratas e o fim dela. E porque Loguetown, ou a cidade da história, Log significa logos ou história, vem de prologue, ou prólogo, o começo, e o epilogue, que é o epílogo, ou o fim. Por isso é a jornada e a ilha do começo e do fim. Entenderam? Então, senhores, eu acho que bug foi encontrado aqui. Eu acho que o bug é de Lodestar. Mas, Roberto, obrigado, Cali Pedro. Isso só é possível quando o mundo está de cabeça para baixo. Exatamente. Exatamente. E é por isso que o Roger falou: Aibo, o parceiro, vamos virar o mundo de cabeça para baixo comigo? E ele não falou isso apenas metaforicamente. Ele falou literalmente. Sim. E é por isso, senhores, que eu acho que o bug é de Lodestar, ou Roadstato. E por que você acha? De qualquer forma, tem uma coisa muito errada com o mundo de One Piece. E ela começa não em Lodestar, mas começa em Loguetown. Nunca prestei tanta atenção em uma aula. Muito obrigado. Loguetown. Mas o que nos interessa em Loguetown não é a ilha, porque Loguetown é apenas uma ilha de um arquipélago inteiro. O arquipélago Polestar, ou Polestar, Shoto. Perceba que é Shoto e não To, e não Shima. Ou seja, um arquipélago. Como é Shabon de Shoto. São várias ilhas, não uma ilha só. Tudo bem? É a ilha mais importante? Sim. Só que o que nos interessa aqui é a ilha Polestar, ou a estrela polar. Isso não faz sentido, porque Loguetown não fica no polo. Não fica. Loguetown fica bem aqui. Bem aqui no meio. Como isto é possível? Ela deveria estar aqui. É como se o mundo que antes era assim tivesse
girado. Não é mesmo? Virado de cabeça para baixo. Literalmente. Está no nome do arquipélago. No nome. Então nós temos pistas de praticamente tudo que falta ser mostrado. Nós só não temos a ligação. E a ligação de tudo, absolutamente tudo que a gente precisa saber para revelar o segredo de One Piece está neste homem. No primeiro vilão de verdade de One Piece. O primeiro, porque a Álvida não conta e nem o Morgan conta. Mas o Bug conta. Por quê? Porque ele permanece na história até hoje. Estranho que estamos tendo esses papos no volume 3. Porque ele é muito importante. Eu vou provar. E eu vou provar. Sigamos. Enfim. Aqui começa a luta dos dois, né? E o primeiro golpe do Bug é Barabara Senbei. O que significa Senbei? Percebam que não tem um kanji atrelado aos golpes do Bug. O que é muito estranho. Porque em quase todos os golpes de One Piece nós temos não somente os kanjis, mas os furiganás do lado para a gente saber a leitura. Só que no do Bug não. É como se ele estivesse escondendo alguma coisa. E senbei, para quem não sabe, é aquele biscoito de arroz, tá? Isso daqui é um senbei, tá? E por que o golpe do Bug é assim? Porque ele é circular como um senbei, só por isso, ok? Enfim. E aí depois o Bug joga, né, as espadas, elas todas saem voando. E aqui começa a luta dos dois. Esse é um capítulo basicamente de lutas, a gente não vai perder mais muito tempo nele. Foi por isso que eu gastei muito tempo nessa apresentação. Aqui o Luffy usa o Pístoro e, de novo, ele entra naquela sequência que eu expliquei. Temos o kanji, que se lê gun, que significa arma ou pistola, e a pronúncia Pístoro. E este golpe do Luffy é usado até hoje, em suas evoluções, como o Kong Gun, como o Red Hawk, como o Bajrangan. São todos evoluções do Pistol. E este é um exemplo de como você pode prosseguir ou evoluir a sua história se mantendo fiel às suas raízes. O Luffy não fala desde o primeiro capítulo que o soco dele é tão forte quanto um tiro de pistola? Literalmente. E ele continua fazendo isso. Porque o Luffy não sabe mentir. E ele vai falar isso em capítulos mais pra frente. Aí ele já tá usando sem segurar o ombro, né? Essa é uma percepção bem interessante, mas sim, ele não tá mirando muito bem. E perceba que quando ele não segura o ombro, ele geralmente não acerta, né? Mas enfim. E aqui ele vai usar o segundo golpe, que é o Kama, que significa foice, né? Ele arranca a cabeça do Bug, mas obviamente não funciona. Vocês sabem o que acontece, né? Só que, enfim, nada disso aqui importa. A Nami tá em choque aqui falando Nante Tatakai Nano. Que luta é essa, né? Enfim. E aí tem a cena, né? Vocês veem que o Luffy não tem tanta facilidade assim contra o Bug quanto ele teve contra a Álvida e contra o Morgans, né? Porque o Bug usa de artimanhas sacanas, né? E corta um pouco o chapéu de palha, né? E o Luffy fala, Konoyaro, desgraçado, né? Aí o Luffy fala, Korewa ore no takara mono da. Ore no takara da. Ele não fala takara mono, ele fala takara, mas é basicamente a mesma coisa. Ele fala, esse é o meu, tá? Konoboshi, este chapéu. Enfim, e aí o Bug faz as palhaçadas dele e faz o que ninguém deveria fazer nunca, que é furar o chapéu. E aí o Luffy lembra, né, da fala do Shanks. E o Shanks fala, Konoboshi o omae ni azukeru, que significa, então deixo este chapéu com você. E aí ele força na criança, este rato maldito, uma promessa que o Luffy nunca fez e nunca aceitou. Por quê? A promessa de devolver o chapéu de palha foi algo imposto pelo Shanks. O Luffy nunca disse que devolveria o chapéu. Nunca. Fundo branco. Sim. Shiro no fundo. Não é Shiro, é Shiro. Não confunda Shiro com... É diferente de Shiro. Ok?
Shiro é branco e Shiroi é algo branco, tá? Mas o Luffy lembra disso, então significa que ele ainda quer? Significa que ele quer encontrar o Shanks. E que a promessa dele foi: eu vou ter um bando que não vai perder pro seu, ou que seja melhor do que o seu, e vou encontrar o maior tesouro do mundo. Esta foi a promessa. Nunca que ele ia devolver o chapéu. Nunca. Shiro é um nome, sim, de Fate, Stay Night. Errei, foi moleque, tudo bem, tá perdoado. Ok? E aí ele fica muito puto. Aí tá repetindo, né, o flashback aqui da fala do Shanks, né? Ore no taisetsu na boshida. Esse é o meu chapéu querido, né? Isuka kito kaiste... O que eu tô falando? Itsuka kito, um dia com certeza, jure que kaista koi, me devolva, tá? Rippana kaizoku ni natena, quando você se tornar um grande pirata. E aí o Luffy fala: Sore wa Shanks to wa chigai no boushi da. Chikai, na verdade. Beleza? E aí o Luffy joga baixo, né? Bem baixo, literalmente. Ishoni-sana. Que é literalmente pra ele não falar mal do Shanks. E é assim que o capítulo acaba. Ok? Este foi o capítulo da apresentação do Bug. E a parte mais importante aqui não é as piadas, não é as lutas. As partes mais importantes são: o Bug conhece o Shanks, o Bug está escondendo algo, e mais importante, os golpes do Bug não tem kanjis, porque ele está escondendo o significado de algo. Ok? Sakamoto. Será se o Bug consegue dividir as Quintamas? Ele consegue dividir tudo. Já perguntaram isso pro Oda Sensei no SPS, ele respondeu. Agora que você falou, por que caralho o Shanks precisa do chapéu de volta? Não é porque ele precisa do chapéu de volta, é porque ele quer forçar o Luffy a seguir um determinado caminho. A fazer o que ele quer, porque ele precisa da Akuma no Mi desperta. E ele já mostrou isso várias e várias vezes. Quando ele viu o Luffy no cartaz de procurado novo, no modo do Gear 5, ele chegou, tomou lá a cachaça dele, falou pro Ben Beckman: Ben, está na hora de roubar o One Piece. E se é roubar, é porque ele precisa que alguém pegue primeiro. Quem? O Luffy. Ok? Só que o Shanks sabe mais do que os outros. Ele tanto sabe que, da mesma forma que o bando do Roger, no bando dele não tem um único usuário de Akuma no Mi. Nenhum. Por quê? Porque ele sabe que precisa nadar. É dito no primeiro capítulo. Por ele mesmo, você perde a capacidade de nadar. E no caso do Luffy é ainda pior, porque o Luffy não só não pode nadar, ele nunca aprendeu a nadar. E isso é muito importante. Muito importante. Porque mesmo que o poder dele seja tomado, ele vai continuar sem saber nadar. Lembram? Tenham isso em mente. Pode ser importante no futuro. Ok? Beleza. Vamos para o próximo capítulo.